Vocês estão bem? Romanos 8, 1 e 2, eu vou ler. E diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Gente, coisa muito séria, né? Então, ele está dizendo aqui, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E os que não estão? A Bíblia diz pecado e da morte. Temos que ser libertos, livres do pecado, da lei, né? Do pecado e da morte. Então nós temos Tiago 1,25, ele diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, ou nisso, né? Persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Nós temos aqui uma lei que ele diz, lei perfeita da liberdade. E aqui ele diz, porque a lei do Espírito de vida, são duas leis, não é? Uma do Espírito de vida e outra lei da liberdade, em que cada um de nós temos da parte de Deus a graça de podermos ser participantes dessas coisas, porque as outras eu posso demonstrar para os irmãos que não é uma coisa assim tão boa, né? Nós temos esta lei da liberdade, nós temos esta lei do Espírito de vida, e nós também temos as obras da carne. Temos uma batalha para vencermos, e isso é somente pela abundância da graça de Deus é que nós chegamos vitoriosamente. Vamos abrir Gálatas 5, 19. Quando ele fala sobre as obras da carne, né? Ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são só coisa ruim, ó: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. O negócio está tudo no plural, né? Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Há mais? Invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
é muito mais forte do que a gente às vezes imagina, né? Nós temos vários outros textos, né? Efésios 4:12. Lembra, põe para mim, Efésios 4:12, ele diz, querendo, aí já é realmente o que ele quer, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Esse é o modelo que o Senhor tem para nós, né? Sobre a prática do pecado, nós temos listas tremendas, né? Temos lá na carta de Timóteo, quando ele está falando acerca de umas coisas que nós pensamos que nem tem na Bíblia, né? É a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 8, diz assim, põe na lousa para mim, por favor. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém, obrigado, dela usa legitimamente, não é? É isso? Verso 9, sabendo isto, que a lei não foi feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas. O que é parricidas? Mata o pai. E matricidas, o que é? Mata a mãe. Para os homicidas, que matam os homens, ou mulheres, né? Veja só, mais adiante, vamos ver se tem mais alguma coisa. Para os fornicadores, que é a fornicação? É relação sexual fora de um casamento. Seja você solteiro ou casado, não é? Não pode fazer sexo fora do seu casamento. Para os casados é adultério, né? Para os solteiros é fornicação. Ele diz, os sodomitas e para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Tem mais? Conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado, o que me foi confiado. Então, irmãos, se você está dentro desta maravilhosa graça do Senhor, todas, e tem muito mais, a Bíblia, se eu for falar aqui, fico amanhã lendo, não é? Você que está na igreja, pertence à igreja e que quer crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus, essas coisas não fazem parte do seu vocabulário diário.
Não é aqui na igreja. É a sua vida com Deus nas 24 horas que você vive na presença do Senhor. Então, todos esses pecados não devem nem ser mencionados, né, na sua boca, nem repetidos. Você deve estar na presença do Senhor e ter esses pecados todos apagados, cancelados pela graça do Senhor, no precioso sangue do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quem é Jesus para você? Jesus para você é aquele da manjedoura? Todo ano temos uma festa, temos uma memória, uma lembrança de um Jesus menino. Mas Jesus, um dia sim, ele desceu da glória, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, teve entre nós como menino, realmente foi para a manjedoura no dia do seu nascimento, mas o anjo anunciou: eis que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Cristo, o Salvador, o Cristo, o Senhor. Não é? Então ele cresceu, aos 12 anos já batalhava contra os homens da religião, e tinha uma sabedoria de Deus muito grande, na qual ele deu um trabalho tremendo para aqueles homens da religião do seu tempo. Ele era assim fora do contexto, né? Era fora. A sua sabedoria era muito grande, era a sabedoria de Deus já colocada na sua vida para estarmos entre nós. Então, nós temos uma palavra que eu gostaria que você lesse, que não tem nada a ver com nenhuma dessas do que eu estou falando, que é Hebreus 4:12, para vocês verem que como nós começamos a dar crédito a esta palavra, o que ela pode fazer em nós, porque muitos de nós não temos a revelação da grandeza desse Jesus, não é? Ah, ele morreu por mim. Isso é muito vago, irmãos. Está lá na lousa? Ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 cortes, 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos. É isso? E as intenções do coração. Se puder deixar maior um pouquinho, eu agradeço, mas dá para ler. Então, essa palavra diz: porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu e você precisamos nos aproximar dela com mais amor, né? Com mais carinho, com mais cuidado, para podermos alcançar sabedoria, alcançar graça, sermos levantados na presença de Deus como varões e varoas perfeitas, das quais Deus se agrada. Deus não é um Deus de religião. Ele é o Deus vivo, poderoso, ressurreto dentre os mortos, não é? Como diz na carta de Romanos 6,4, diz que ele foi, põe para mim, por gentileza, Romanos 6,4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na
morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como? Pela glória do Pai. A gente não tem condições, a gente não tem força para isso, mas temos à nossa disposição a glória do Pai. E olha, qual é essa glória da ressurreição? A glória da ressurreição é que Jesus estava há 3 dias morto, tá? E o inferno todo festejando a vitória, porque haviam tirado Jesus dessa terra. Mas de repente, ao 3º dia, pela glória do Pai, aleluia, diga comigo, ao 3º dia, pela glória do Pai, ele foi levantado. Oh, aleluia, oh, aleluia, para todo sempre, amém. Aleluia. É uma coisa muito séria. Atos 3,15 diz, isso aqui é o apóstolo Pedro enfrentando o pessoal da religião, e diz assim: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, aleluia, do que todos nós somos testemunhas. Há grande número de testemunhas testemunharam que Jesus morreu e que ressuscitou pela glória do Pai, aleluia, para viver como nosso sumo sacerdote para todo sempre. Sabe, Jesus, nesse novo concerto, nesta nova aliança, ele é o nosso sumo sacerdote. Nós não temos mais nada com a linhagem de Arão. Jesus é da tribo de Judá, da qual nunca houve nenhuma profecia a respeito de que se levantaria um profeta messiânico, pelo menos, né? Que seria levantar a Jesus para trazer para nós esta tão grande e gloriosíssima salvação pela sua imensa graça. Então, tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, que está escrito em Atos 3:22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Mais um. E acontecerá que toda alma, presta atenção, irmãos, isso aqui não é brincadeira não, está escrito na palavra. Toda alma que não escutar este profeta, que é Jesus Cristo, será exterminado dentre o povo. Será banido dentre o povo. Toda a alma, diz lá, né? Toda alma que não escutar esse profeta, que é Jesus Cristo, será exterminado dentre o povo de Deus. Pastor, mas isso é muito forte. O que vocês acham? É forte, não é, Francisca? Revelação? É forte? É muito forte? Mas está aí, ó.
Toda alma que não escutar esse profeta, seja quem for, será exterminado. É consumido, morto sem misericórdia. Então, ele diz: toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Então, queridos, se vocês estão aqui para ouvir esta palavra que eu já falei aqui, ele diz assim: portanto, agora é agora, é hoje, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma condição com posição, né? É algo assim muito maravilhoso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e se tornaram aleijados para andar na carne. Diz: não andam mais. Ficou aleijado para esse caminho da carne. Não andam mais. Carne banida. Ele diz aqui: não andam mais segundo a carne, ou que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, e o Espírito de Deus está para vir para a igreja? Não, o Espírito de Deus está na igreja, desde o dia do Pentecostes até o dia do arrebatamento. O Espírito do Senhor estará conosco para todos sempre. E é interessante, né, que ele diz aqui: portanto, agora nenhuma condenação. Todas aquelas coisas que nós já vimos não podem e não devem existir na nossa vida, nem por repetição de palavra. Paulo disse que nós não podemos nem repetir o que eles fazem. Então, cada um de nós temos uma graça sobreexcelente dada pelo Senhor, uma graça multiplicada, uma graça que vai muito além de toda a podridão humana, que cobre toda a podridão humana e que apaga todos os seus pecados no precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E aqui, a presença aqui da palavra diz: para os que estão. Não é para quem vai para qualquer lugar, não. É para os que estão em Cristo Jesus. E se você não estiver em Cristo Jesus, você tem uma chance de entrar nessa graça que é estendida a todos. Eu creio que estão aqui nesta manhã querendo algo novo para a sua vida. Ah, pastor, para mim está tudo bem. Irmãos, Deus tem coisas gloriosas para nos revelar. Deus tem coisas grandes e firmes, não é? Em 1 Coríntios 2,9, ele diz: você pode pôr na lousa para mim, querido? Mas, como está escrito, irmãos, o que está escrito você não consegue apagar. Está em testemunho contra mim, contra você. As coisas, ou a favor, né? Que o olho não viu e que o ouvido não ouviu,
Veja só, e não subir ao coração do homem são as coisas que Deus preparou lá atrás para os que o amam. E é uma coisa tão tremenda, nós estamos falando aqui, não é? De que ele está dizendo aqui que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos essa lei aqui que diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Me livrou. Quando é que livrou? Da lei do pecado e da morte. É João, quando ele diz, eis aqui o Cordeiro de Deus, 1:29 de João, põe para mim, por favor, na lousa. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é que tira o pecado da igreja? Quem é que tira o pecado do mundo? Jesus, o Cordeiro de Deus. Não fica bravo não, irmão. Dê glória a Deus por essa palavra que não é minha. E é uma responsabilidade muito grande da gente falar a palavra de Deus. Né? Nos dá temor muitas vezes e tremor para dizer essas coisas. Porque aqui está um jogo de palavras que valem a sua vida eterna ou a sua perdição eterna. Eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que não pode tirar da igreja? O sacrifício é o mesmo. A obra de Cristo é consumada, é a mesma. Então, esta obra é que Deus quer realizar em nossa vida. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 10. Aqui ele está falando que tira o pecado do mundo. E a morte? A morte é o inimigo mais cruel que a gente tem visto e assistidos, e que isso nunca deveria abalar um crente. A morte, para nós, é a nossa coroação, é a nossa glorificação, é a nossa vitória. Ah, pastor, vira essa boca para lá. Não, vou virar para vocês a minha boca. Veja o que está escrito aí, olha, irmãos. É que muitas vezes a gente lê a Bíblia e não percebe, né? Mas ele diz assim. Põe o versículo anterior também. Esse aqui é outra paulada na moleira, né? Diz assim, que nos salvou. Olha a posição dos verbos. E chamou. Não chamou por qualquer coisa não, irmãos. Chamou por uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, aquele lixão de obras que eu já li aqui, das quais a maioria de nós estávamos enrolados nelas. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Isso aí, irmãos, é a demonstração do grande amor de Deus para com a vida de cada homem que está sobre a terra. Ele diz que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos
dos séculos. O seguinte agora diz: e que é manifesta agora, presente agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. O que é que Jesus fez, irmão? Matou a morte, aboliu a morte, tirou a morte de circulação. Você crê nisso? Crê mesmo? O que vai acontecer com a morte na sua vida? É a sua coroação, é o dia da sua coroação. Quer morrer não, é? Está consultando o marido, aí você pode morrer, né? Olha que coisa linda, o qual aboliu a morte. Você já tinha visto isso? Eu já falei várias vezes aqui, você tinha visto isso? Cristo aboliu a morte. Vou falar de novo, Cristo aboliu a morte. E o que é abolir? O que é abolir uma coisa? É tirar de circulação. Não tem mais valor. É um decreto da graça de Deus para com o pecador. Aboliu a morte. Gente, eu com esses 45 anos de pastor e 62 de correr de casa em casa por aí, orando por doentes e endemoniados, indo no cemitério várias vezes, né? E pregando em muitas vezes, né? Nos enterros de gente nossa, parentes nossos, mãe, pai, sogra, sogro, cunhados. E cada casa tem uma reação diferente. Mas a maioria é de terror. Mas a morte, ela passou da nossa vida. Mateus, não, é João, né? 5:24, você pode pôr lá na lousa para mim? Pôr para que os irmãos que estão marcando, eles possam marcar, né? Ele diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Isso parece um cemitério, né? Tem a vida eterna. Parece que eu estou lá no cemitério. Tem a vida eterna. Mandaura, fica triste não. Tem a vida eterna. Está pronta para morrer? Amém. Não vou chamar a senhora para orar para a senhora morrer, porque senão o primeiro que fez aqui, ele veio 2 vezes e depois o senhor recolheu ele. Então, mas a família até hoje tem saudade dele, né? Mexi com a pessoa certa, né? Então, queridos, ele diz, olha, não entrará em condenação. Olha só, mas passou do estado de morte que você tinha para a vida eterna. Essa vida que nós recebemos do Senhor é eterna. Então, esse corpo, ele vai descer a sepultura porque ele tem
uma palavra da parte de Deus que diz: tu és pó e ao pó te hás de tornar. Mas o nosso espírito volta com a redenção dessa graça de Deus para adentrarmos essa vida eterna de glória. Então o que nós deveríamos fazer no dia do enterro? Opa! O que é que nós devíamos fazer, Maneusa? Festa! Festa mesmo. Turma gosta de fazer churrasco, devia de fazer no dia do dia da minha morte, que está perto. Os irmãos podem fazer esse teste, viu, pastor Nilo? Márcia gosta de fazer festa, faça uma festa para os irmãos que estejam aqui e os amigos, porque eu partir para estar eternamente com o meu Senhor. Amém? Hein? Paulo diz que é incomparavelmente melhor, mas o pessoal, quando a gente fala, pastor, vira essa boca para lá. Por quê? Porque na verdade a maioria não sabe de onde veio e quando morrer não sabe para onde vai. Agarra em qualquer tranqueira para não querer morrer. Gente, quantas pessoas já agarraram na minha mão e dizendo: pastor, ora por mim que eu não quero morrer, eu quero ir lá na igreja, com coisa que Deus faz de gente morta ou ressuscitada ou curada, para vir aqui na igreja para glorificar o nome dele. Quem tem que glorificar o nome dele somos nós, somos vivos. Eu vou lá para dar um testemunho que esse Deus é poderoso. Irmão, ele é tão poderoso que levou todos eles. Irmãos, nós temos um conceito da parte de Deus muito errado. Deus quer que nós o glorificamos todos os dias da nossa vida. E a hora que chegar, a hora da nossa coroação, da nossa partida, festa, festa, festa. Não, pastor, o senhor não pode morrer, nós vamos orar para o senhor ressuscitar. Não faça isso. Não faça isso, nem para mim, nem para minha esposa. Quem for primeiro já sabe. Está resmungando aí, Norina? Nem para você? Beleza. Então, gente, por que é que nós temos esse terror da morte? Porque não sabemos para onde vamos. Mas se você souber que você veio de Deus, viveu para o louvor e graça e glória do nome dele, e vai voltar para a casa do Pai, é festa. Eu imagino quanto o pessoal está chorando aqui, Deus com seus anjos está fazendo festa quando um dos seus santos partem para a eternidade. A Bíblia diz que haverá festa no céu quando um pecador, um só, se arrepende. E quando ele parte, deve ser a coisa mais gloriosa, né? Nós temos um homem que partiu no princípio da igreja, um homem que operou maravilhas e sinais maravilhosos. Não tem nenhum escrito dele na Bíblia que ele fez. Só tem quando ele enfrentou aqueles homens religiosos, e na hora da sua morte diz que as pessoas olharam para ele e viam ele como um anjo, Estevão. E ele falou que ele, caminhando para a morte, ele viu Jesus assentado
no trono, à direita do Pai. E quando ele foi chegando mais perto da morte, ele diz que Jesus em pé. Jesus em pé, aguardando a entrada do seu santo. Que coisa linda, você já pensou? Tirar Jesus do seu trono assentado à mão direita do Pai e ele em pé para receber Estevão. Deve ter sido uma festa tremenda, né? Olha, gente, aqui que eu estou falando é capítulo 7 de Atos, né? Então, queridos, aquele homem cheio do Espírito Santo, apedrejado por uma multidão, ele em invocação dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ah, irmãos, você conseguiria ser apedrejado? Está orando, oh Deus, mata eles. Não é assim que o pessoal ora? Mata o fulano. Olha, gente, tem todo profeta aí. Falou que Deus ia matar. Era 3 meses, outro era 3 dias, outro era 30 dias. Deus ia matar vários grandes da nação brasileira. Matou? Matou? Não matou. Mas pastor, ele faz tanta coisa errada, mas Deus não matou. E tem mais uma coisa: se ele se arrepender, ainda ele é capaz de tomar o lugar de alguém que está aqui, que nunca quis o Senhor. Olha a palavra que o Francisco está dizendo. É Mateus 8, né? Muitos virão. Muitos, não é alguns, muitos virão do Oriente e do Ocidente, que é o fim do mundo. É os lugares das maiores magias que existem no universo. Virão assentar-se à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó, no reino dos céus, no reino dos céus. Mais um. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Isso é triste, irmão. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Você ainda pode fazer parte de um coral no inferno, que vai ranger o dente por toda a eternidade. É um privilégio, né? Você já dormiu quando alguém range os dentes? Talvez aqui muitos têm experiência, marido range o dente, mulher, o filho. Mas olha, a pessoa ranger o dente quando a gente está dormindo é horrível. Mas Jesus, isso aí não foi nenhum dos apóstolos que escreveu, foi Jesus. Serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto. Pranto é choro bravo, inconsolável, não é? Pranto não tem consolação para quem está em pranto. E ele diz ranger de dente, aí é para alegrar um pouco a festa, né? Ranger os dentes lá no inferno por toda a eternidade, misericórdia. Ao passo que nós fomos chamados por esta imensa graça de Deus para sermos santos, amados, queridos, chamados a sermos participantes da herança dos santos na luz. Olha o que ele diz aqui em Romanos 8. Ele diz, portanto, agora, nenhuma
condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais na prática da velha vida. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, Efésios 2, pode pôr para mim, por favor, Efésios 2:1 diz assim: e vos vivificou. O que é vivificar? É dar vida para morto. A situação de toda a raça de Adão é essa daí. Todos morreram em Adão. Só poderão ter vida nova em Cristo, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse na casa de Zaqueu: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, incluindo eu, também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas, esse mas aqui de gritar, mas Deus, que é riquíssimo, riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou. Olha a situação, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É de graça, viu, irmão? Quem dá envelope para você pagar, para ganhar, não vai ganhar nada. É graça absoluta de Deus dada a quem não merece. Por que, pastor, não merece? Porque não presta. Está morto. Quer confirmar? Abra. Põe para mim lá, o que é? Romanos 3, 10 em diante. Uns 3, 4 versículos só. Só para mostrar a situação do homem. A raça de Adão, qual é a situação que ela tem diante de Deus. Por isso eu estou falando de uma riqueza aqui incomparável. Como está escrito, irmãos, ó, Romanos 3,10, não há um. Você que pensa que é bonzinho, né? Você está aqui porque você é bonzinho. Não há um justo. Quantos, pastor? Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ah, eu busquei Deus. Mentira. Ele que foi buscar você lá no lixão. Foi buscar você lá afogado na lama e no lodo. Todos nós somos tirados de lugares tenebrosos da face da terra. E trazidos exclusivamente pela sua bondade e graça maravilhosa. Olha lá. Todos. Quantos se extraviaram? Todos. Quantos estão extraviados? Toda a raça de Adão está extraviada. E juntamente se fizeram inúteis. Quem gostaria de arrumar um empregado inútil para trabalhar na sua casa? Levanta a mão, eu vou mandar uns para você. Ah, você levantou para coçar o nariz, né? Tá bom. Alguém levantou a mão querendo um inútil aí? Nem Deus quer, né? Não há quem faça o bem, não há nem um só. Bom, vamos parar por aqui, porque o negócio é bravo, né? Põe o 23 aí, que é para dar um.
uma fechada. Vai lendo depois você vê como é que é bonito. Isso aí é a sua foto. É a minha foto do passado. Porque todos, quantos pecaram? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, queridos, vamos nos achegar a essa graça, poderosa graça do Senhor, que diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carta, mas segundo o Espírito. Essa é a vontade de Deus, andar segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei? Da lei? Ó, duas leis aí, pecado e morte, terrível. Nos livrou da lei do pecado e da morte. Muito bom, queridos. Muito obrigado mais uma vez. E esperamos você à noite. Vem à noite, gente. Não fique em casa, não. Em casa não tem tanta coisa boa para você ver, não. Vem para a igreja. Vem na comunhão. Vem para a unção da canção, louvar o Senhor. Tem gente que não pode. Eu sei que está trabalhando. Mas a maioria está em casa e poderia estar aqui conosco. Graça e paz, queridos. Muito obrigado.